E aí, doutores, tudo bem com vocês? Olha, para começar, eu quero dizer que é um prazer enorme estar falando sobre a segmentação da colagem do Atátma com vocês. Gente, alguns segredinhos aí que a gente tem para fazer uma colagem perfeita, uma colagem bem interessante, tá? Quero compartilhar rápido com vocês, porque eu sei que vocês já estão aqui pronto para sair correndo para fazer as colagens no paciente de vocês, tá? Pessoal, primeiramente eu quero falar para vocês o que é o Atátma, o que é, para que ele serve. Eu quero fazer um breve resumo para que você possa compreender melhor aí e ter sempre um planejamento perfeito. Quando você for planejar e receber seu setup, que seja eu planejando, que seja você planejando, nós possamos entender melhor o que é os atátmas no setup e na execução do tratamento, tá? Primeira coisa, ele aumenta a resistência dos alinhadores, tá? Ali, ele aumenta a força naquele segmento, naquele dente, para aquele movimento que você quer fazer. Ele vai auxiliar na giroversão do dente, na inclinação no tipping, tá? E ele é um movimento que auxilia ali esses movimentos mais complexos, tá? Como que é que eles existem? Eles existem a partir do momento que a gente determina quais os dentes, quais os atáchinos a se seguirem, tá? Qual a melhor condição biomecânica que esse dente vai ter que ser conduzido? Então, muitas vezes, para a gente fazer uma movimentação, essa biomecânica, ela exige aí da gente ter um atátma com qualidade, tá? E uma não é mágica, é biomecânica mesmo, tá, gente? É biomecânica que vai acontecer dentro desses movimentos. Os atátmas nada mais é do que resinas aderidas aos dentes que vão fazer uma potencialização do plástico, né? Do plástico que vai estar sobre os dentes. E eles têm os seus formatos, tá? E além dos seus formatos, eles são divididos em atátmas convencionais e otimizados. Muitas vezes nós temos que adaptar esses atátmas ou criar uma otimização que seja com alicates, que seja na hora do planejamento, para que a gente possa melhorar o potenciamento, a potência, né, da execução do plástico no dente, a encostar a junção do plástico ao dente para que ele possa executar aquele movimento, ou muitas vezes não é somente execução, mas sim ele ter um período de contra-resistência, né? Para cada ação, uma reação. Então, muitas vezes a gente quer frear aquilo que vai acontecer e a gente pode sim utilizar os atátmas. E eles, assim, têm vários formatos. Pessoal, o que é o attachment em si? Ali, o tamanho desse attachment, ele influencia na movimentação? Sim, ele influencia na movimentação. Quanto maior a área desse attachment, maior a face ativa. A face ativa, gente, é essa parte onde é que as setas estão, tá? É elas que vão empurrar o attachment, onde é que eles vão empurrar o plástico para que execute a movimentação. Então, muitas vezes a gente coloca um attachment menor, a gente diminui essa pressão do plástico na movimentação. Um attachment maior vai aumentar essa resistência. E existe sim uma prescrição para isso, tá? Tem dentes que a gente vai fazer movimentações curtas e movimentações longas, movimentações rápidas, movimentações lentas, tá? E nada mais aí, a face ativa sempre tem que estar para o lado que vai ser pressionado esse dente. Por exemplo, se eu fosse fazer uma extrusão desse premolar, a face ativa, a face plana do attachment, ela estaria para a cervical para que esse dente extrua, tá bom? Gente, sobre os materiais, eu particularmente eu uso um material de qualidade, um foto bom, um ácido bom, um adesivo ótimo, tá? Porque eu não gosto de ficar recolando a Tátma. E a resina, eu dou preferência não mais essa que eu estou mostrando, mas a Bookfill, tá? A Bookfill Flow. A Bookfill Flow, ela tem um nível de carga maior, então é bem legal aí a gente estar executando com ela. Um ácido de qualidade que o gel fique localizado somente onde é que vai a retenção do
da resina para facilitar depois o acabamento desse attachment. E também um adesivo de qualidade. Gente, eu dou preferência para o OptiBond somente adesivo, né? Porque na face aonde eu vou colar os attachments, normalmente são em esmalte. Então eu preciso que haja adesivo de qualidade. E esses adesivos, quando você compra o Bond e o Primer e o Bond nós podemos utilizar direto no esmalte dentário, né? Então a gente não precisa do primer. Então normalmente eu uso o OptiBond FL, o FL, porque ele, além dele ser um ótimo adesivo, ele tem carga, então vai potencializar o fator de adesão do meu attachment. Gente, um espelho, vai a guia de attachment, tá? A guia de attachment é essa que está com o modelo, a primeira placa na caixinha, o removedor para o paciente ser auxiliar ali a remoção desse attachment, e já vai a placa de número 1, para que a placa de número 2, desculpa, para que ele possa trocar com 15 dias. O espelho sempre para a gente verificar se está na posição certa. E, gente, primeira coisa que a gente faz quando recebe essa placa, nós temos que segmentá-la para ficar mais fácil. A placa que eu gosto de utilizar é uma placa de silicone. Então eu corto normalmente ali de 2 em 2 attachments, dois dentes, tá? Para que facilite, olha lá. Estou recortando ela e segmentando essa placa para não ter adesão. Gente, não colhem tudo de uma vez, tá? Porque é chato para remover, é ruim para remover. Então, segmente esse attachment, essa placa, que vai ficar muito mais fácil de você remover, tá? Algumas indústrias, algumas empresas ou alguns doutores preferem que façam com a placa de PETG ou a placa da convencional, que já vai o paciente utilizar. Caso você tenha que usar esse tipo de placa, o que eu recomendo você fazer? Passe vaselina lá no casulinho onde é que está o attachment antes de colocar a resina para facilitar, tá bom? E vaselina, fica atento, gente. A vaselina à base da água, tá bom? Recortou, segmentou esse attachment, nós vamos passar para a boca do paciente. Ácido, olha como que fica o ácido localizado. Gente, pode colocar tudo uma vez igual eu fiz? Não. Pode colocar pontinho por pontinho e ir colocando aí a colagem da attachment, depois você faz o segmento de ácido novamente. Eu coloquei para que vocês possam ver que quando você utiliza um ácido de qualidade, olha como que ficam os pontos sem escorrer, tá? E isso vai fazer o que com a gente? Vai facilitar no acabamento, porque aonde existe dente polido, resina não adere, tá bom? Ah, um detalhe, se você não fez a limpeza antes, a profilaxia, ao fazer, não faça com pasta profilática à base de óleo, porque isso você também vai danificar aí a união do segmento de união, ácido, adesivo que você for colocar, pode correr o risco de ficar ali um pouquinho de gordura da pasta, tá bom? Depois a gente passa para o procedimento de secagem convencional, tá, gente? Tudo normal, até aqui como se fosse fazer uma restauração, uma colagem de Brecht convencional, tá? Ácido adesivo, secando, e aqui eu já aplico o adesivo, tá? Eu só uso o ácido e o adesivo, o Bond, olha lá, o Bond da FL, muito bom. Professor, só tem o attachment, doutor, só tem o adesivo âmbar, só tem o single bond, posso usar? Pode usar. Eu dou preferência a esse FL porque ele tem carga, tá? E eu uso ele, gente, eu uso ele em todas as restaurações que eu faço. Porque eu preciso que dê garantia que vai ter uma adesão perfeita e vai ter resistência ali para esse paciente, tá bom? Fazendo aí processo de adesivo, fotoativo, convencionalmente, normal até aqui. Tá? Só que eu evito para que não gere bolha. Se você for passar vaselina lá no casulinho, lá no attachment, na placa, não coloque com excesso para que não dê bolhas.
quando você for colocar, olha, a ponteira lá no fundo e vem subindo. Eu vou voltar aqui para você ver novamente. Coloca a ponteira lá no fundo do attachment e vem despejando, aplicando até a parte de cima. Assim você não vai gerar bolhas. E depois não tem aquela parte chata de ter que ficar refazendo o attachment novamente, tá? Ao colocar o attachment na boca do paciente, olha lá, segmentado, ácido já passado, adesivo já passado, eu não passo, eu vou passando adesivo conforme eu for fazendo a colagem, tá, gente? Aderiu bem, antes de fotoativar entre as ameias, você vai usar aí uma, uma espátula para segurar, tá? Para segurar entre as ameias, para gerar o máximo de contato. Olha lá, eu vou com a espátula antes de fotoativar entre as ameias, eu apoio. O interessante é se você usa uma espátula distal, aquelas espátulas interproximais, desculpa. E fotoativa, tá? Segurando o attachment. Porque você fazendo isso, ele vai ter a certeza da adesão naquele lugar, tá? Sem criar bolhas ou sem surpresas na hora de remover esses attachments. Segunda fase, colado todos os attachments, eu uso as espirais, tá? Aonde eu faço um pré-polimento com essa marrom. Eu arredondo sim os cantos de leve, eu tiro os excessos e arredondo os cantinhos de leve. Se você tiver que remover adesivo em volta dos attachments, use uma broca multilaminada, tá? De pelo menos aí 12 lâminas, para que você não arranhe o esmalte dentário desse paciente, tá bom? E depois faça o acabamento e faça a segunda fase do acabamento, ó, com essa mais clarinha. Elas são a base de diamante. Essa que eu estou usando, ela é da Jota, tá? Uso ela nas minhas restaurações também, quando eu faço. Então eu super recomendo para vocês, porque vai dar um acabamento, vai dar um brilho legal. Lembrando que se você usar a Bookfill ela tem uma dificuldade de brilho, é bom você avisar isso para o paciente. Agora, se você usa uma resina mais translúcida, aí é interessante também avisar o paciente que pode se pigmentando com o tempo, tá bom? E por fim, a Tati mascolado. Se vocês verem no pré-molar inferior aqui, ó, deu uma bolinha. Não sei se vocês conseguem enxergar. Se acontecer esses casos, você pode ir, eu faço um pinguinho somente lá nesse attachment, coloco a guia novamente e foto ativa. Pessoal, se gerar alguma dúvida sobre a colagem de attachments, pode estar mandando aqui uma pergunta para mim no meu WhatsApp, vou estar sempre aí disponível para ajudar vocês, tá bom? Uma aula rápida para que vocês possam ter a noção de colagem de attachments e aí já coloca a primeira placa, tá? Sempre auxilie o paciente a remover com aqueles ganchinhos. Caso você não tenha um ganchinho, peça para que ele comece a remoção dos alinhadores lá de dente posterior para anterior e para colocar os alinhadores de dente anterior para posterior, porque se você tiver que fazer uma expansão, esse aparelho, a placa, ela vai estar aberta. Então, se você fizer ao contrário, vai ser bem difícil de encaixar anteriormente, tá bom? Pessoal, grande abraço, vamos trabalhar que tem muito alinhador para a gente fazer aí. Valeu!